Gente, boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Mais uma live, mais uma reunião de quarta-feira, aqui com o pastor Daniel. Boa noite, pessoal, um prazer estar aqui de novo com vocês. Muito bom. Show, maravilha, pessoal. Bom, hoje escolhemos um tema bastante polêmico, bastante divulgado, bastante, digamos que popular, né? Nos últimos dias aí da nossa sociedade. Mas é um tema que a gente precisa enfrentar porque nós temos a consciência cristã de que o Evangelho ele diz sobre todas as coisas. Precisa dizer também sobre esse tema, né? Nós não podemos tratar esse tema como um tema de menor importância. É um tema de extrema relevância porque é sobretudo um tema que diz muito sobre a nossa sociedade atual. Né? E o Evangelho, nós cremos assim, é uma proposta de vida que alcança esse tipo de tema também e, sobretudo, porque tem a ver com a dignidade humana, tem a ver com o ser humano como ele é. Né? Então, por isso que aceitamos o desafio e nos propusemos a esse desafio de tratar desse tema. Então, assim, antes de mais nada, nós não vamos nos aprofundar, nós não somos especialistas no tema, né? Nem dá pra gente. Nem dá, em uma hora, né? Em uma hora não dá. Esse pouco tempo aqui. Não somos especialistas no tema, não somos fã de quem acha que sabe tudo e gosta de dar pitaco em tudo, embora as redes sociais cobrem isso de nós, nós não aceitamos esse peso, temos a consciência de que existem especialistas, pessoas especialistas, especializadas para tratar desse assunto, mas nós estudamos, já temos pensado alguma coisa sobre isso, sobre o assunto, né, sobre esse assunto de hoje, que é a diversidade de gênero, há algum tempo já, e também queremos praticar uma teologia, temos nos esforçado por propor uma teologia construtiva também no aspecto do gênero, da sexualidade humana, né? A gente não se furta a essa realidade. Então, posso só acrescentar uma coisa? Diga lá. Confirmando isso que o Will acabou de dizer, só queria acrescentar o seguinte, tudo que a gente vai dizer aqui, aquilo que eu particularmente vou dizer, é fruto, como eu falou, de muita leitura, muita conversa com outras pessoas, inclusive pessoas que são da área, né, psicólogos, enfim, mas também é fruto de uma prática pastoral, minha, do Will também, de certo modo, na comunidade onde servimos. Então não é também fruto de achismo e também não é meramente opinião pessoal. É fruto, inclusive, do resultado da nossa leitura bíblica. Né? O chão de onde a gente parte, o solo onde nós estamos inseridos, o contexto no qual estamos e de onde a gente faz a leitura bíblica. Leitura, entenda, não simplesmente a leitura literal, mas sobretudo a interpretação daquilo que lemos e a aplicação, né, disso na nossa vida e no nosso contexto. Então é fruto de tudo isso. A gente sabe que o assunto ele é difícil de ser tratado, é um assunto complexo, um assunto polêmico. A gente sabe como que é o pensamento da grande maioria dos evangélicos em relação a isso. Nosso objetivo aqui não é gerar nenhum tipo de polêmica, mas é expor a maneira como nós acreditamos e como nós entendemos. A gente respeita outras expressões de fé e outras pessoas, inclusive amigos até, que são evangélicos, e que pensam de um modo diferente. A gente respeita, só que a gente também tem o direito de discordar e pensar da maneira como pensamos, com o coração completamente tranquilo diante de Deus e diante das pessoas a quem nós servimos. Só deixar isso claro. Perfeito. Então, Dani, tem uma pergunta para começar. Como sempre, aquela pergunta. Vai lá, Will. Conta pra gente quando é que você escolheu ser heterossexual? Quando eu escolhi ser heterossexual. Você olhou e falou assim, a partir de hoje... Veja bem, foi no... Brincadeira, obviamente, que ninguém escolhe. Né? Assim como eu não escolho ter a cor que tenho de pele, eu também não fiz uma opção da minha sexualidade. Não é questão de escolha. Nem eu e nem ninguém tem essa possibilidade de escolher. Ser hétero, ser homo ou o que quer que seja. Maravilha. A gente vai tratar sobre a diversidade sexual, de gênero, e vamos passar... Não tá errado também falar. Não tá errado, Vamos passar por esse assunto, vamos pausar, ouvir as perguntas, ler as perguntas, alguns comentários, e depois nós retomamos com uma aplicação um pouco mais teológica da questão, tá? Pode ser assim? Pode. Tá. Então, por favor.
Diga para nós aí sobre tudo que você levantou, tudo que você ouviu, que eu fico de cá só perguntando. Bom, o assunto ele é complexo e, de novo, nós não somos especialistas, então talvez a gente incorra aqui em algum erro na utilização de algum termo, enfim. Mas a gente também não se furta de tratar desse assunto, pelo contrário. Né? Sexo, sexualidade e gênero são conceitos diferentes, são conceitos distintos. Sexo é o conjunto dos nossos atributos biológicos, físicos, anatômicos, corporais. Se a pessoa nasce com pênis, é do sexo masculino. Se nasce com vagina, é do sexo feminino. Ou seja, não está errado o texto bíblico que diz que Deus criou macho e fêmea. Não, de maneira nenhuma. Macho e fêmea mesmo. Sim, sim. Esses atributos nos definem, né, como homem ou mulher. Sim. Então é um dado biológico. Mas o sexo, isso tratando da psicologia moderna, de uns anos para cá, ele não determina a sexualidade. Sexualidade é uma outra coisa. E o sexo, biologicamente falando, ele também não identifica o gênero de uma pessoa, porque eu comecei dizendo que sexo, sexualidade e gênero são conceitos distintos. Então vamos devagar e vamos com calma para a gente poder compreender melhor essa questão. Por séculos, a identidade de gênero era reconhecida apenas pelo sexo biológico, inclusive no contexto bíblico, na antiguidade, enfim. Mas sempre existiram outros gêneros que eram obrigados a ficar no armário, como a gente diz atualmente, né? Obrigadas a se comportar conforme o que a sociedade entendia como modo de agir do seu gênero, fosse masculino ou feminino, como se esses modos fossem naturais. Mas quando a gente fala de gênero, a gente não está falando de algo natural. O gênero é uma construção social, é criado pela sociedade, pela cultura. Vou dar um exemplo dessa questão de gênero aí, que muita gente é obrigada a se enquadrar dentro de um padrão. A ideia de que menina, por exemplo, só pode usar cor de rosa e azul é cor de menino. Ou de que menina não pode jogar futebol. E de que menino não pode brincar com boneca. Isso não é natural. Isso é imposto pela sociedade. Agora vamos entender o que é sexualidade. Sexualidade é a orientação sexual de uma pessoa. É o sentido de atração de uma pessoa por outra pessoa. Então, uma coisa é sexo, masculino e feminino. Sexualidade é a orientação em qual direção a sexualidade da pessoa aponta. Então, nesse aspecto, essa orientação pode ser heterossexual, pessoa que gosta de uma pessoa que sente atração sexual pelo sexo oposto. Pessoa pode ser homossexual, pessoa que sente atração por pessoas do mesmo sexo. A pessoa pode ser bissexual, que sente atração sexual por pessoas do mesmo sexo e do sexo oposto. Ou a pessoa pode ser pansexual, que vai complicando, que sente atração sexual por homem, por mulher, por travesti, por transgênero, transexual, drag queen, enfim, não tem uma restrição. É aquela questão de, nós havíamos conversado, da pessoa que não sente atração pelo sexo, mas sente atração pela pessoa. Isso. Né? Independentemente do sexo. O homossexual também. Os outros também. É que a gente sempre fixa muita coisa do sexo. Sim, sim. Mas tem toda uma questão também afetiva. Sim. Tem uma questão aí emocional. Não é só física. Não é só atração sexual. É atração afetiva. Sim. O pansexual muito mais. Porque ele sente isso por diversos gêneros diferentes. E existe também a pessoa que é assexuada. A pessoa que não sente atração sexual. Existem pessoas que são assim. Quando a gente fala de gênero, a gente está falando de maneira de ser. Maneira de ser ou de fazer uma determinada coisa. Isso, se você olhar no dicionário, você vai ver literalmente lá, substantivo masculino, maneira de ser ou de fazer, estilo ou tipo. Inicialmente falando, gênero tem a ver com a diferença entre homens e mulheres que foi construída socialmente ao longo do tempo.
Então o gênero ele pode variar de acordo com a cultura, de acordo com a época, determinando o papel social que é atribuído ao homem e à mulher e as suas identidades sexuais. Então tudo aquilo que a sociedade e a cultura esperam e projetam nos meninos e nas meninas em matéria de comportamento, em matéria de oportunidades, de capacidades, essa ideia, por exemplo, de que o homem é superior à mulher, de que o homem desempenha algumas funções que a mulher não pode desempenhar, essa coisa da mulher ser tratada como um ser de segunda categoria, onde ela recebe menos salário do que o homem para exercer uma mesma função, isso é questão de gênero, que é construção social. Todas as pessoas, ou são do sexo masculino, feminino, ou então são intersexos, que é uma outra questão que a gente vai falar mais à frente, mas entre homens e mulheres existem diferentes gêneros sexuais, existem diferentes maneiras de ser, que não está obrigatoriamente relacionada à sua orientação sexual. Então veja, uma coisa é o sexo, outra coisa é a orientação sexual ou a sexualidade, outra coisa é o gênero. Então deixa eu dar alguns exemplos aqui de gênero. O intersexual. São pessoas que nascem com uma anatomia sexual que não se encaixa no masculino nem no feminino. É uma mescla de genitálias, de hormônios, de cromossomas e outras coisas mais, que eu nem vou citar aqui porque eu não sou da área. É o que alguns chamavam antigamente de hermafroditismo. Às vezes a pessoa tem um órgão sexual que é indefinido. A mulher tem um clítoris que é quase um pênis. O homem tem um pênis muito pequeno que é quase um clítoris e não tem testículos, porque eles são internos. Então é o intersexual. Né? Tem o transexual. E o prefixo trans pode ser definido por além de, através de. O transexual vai além do seu sexo biológico. Ele não se identifica com o sexo com o qual nasceu, ele não se identifica naquele corpo, seja masculino, seja feminino, e ele procura mudar para o sexo oposto através de cuidados médicos, que pode ser cirurgia ou pode ser administração de hormônios. E a gente tem visto bastante hoje em dia na nossa sociedade. Existe o transgênero, que é a pessoa que não se identifica com o seu sexo de origem e nem com o sexo oposto. Ela está em trânsito. E aí, debaixo desse termo transgênero, o termo transgênero é um grande guarda-chuva, na verdade, que contempla outras definições. Aí dentro de transgênero a gente vai ter, por exemplo, o travesti, que é um termo marginalizado, né? Permeado por questões econômicas e sociais. É o homem que veste roupas e acessórios femininos. Algumas usam hormônios e fazem cirurgias plásticas, como a aplicação de silicone, por exemplo. E como geralmente não há desconforto com o seu sexo biológico de nascimento, a pessoa geralmente não costuma fazer a cirurgia de redesignação sexual. Essa é a diferença entre o travesti, por exemplo, e o transexual. O transexual ele não se percebe naquele corpo. Ele não tem nenhuma identificação com o corpo com o qual ele nasceu. O travesti, ele não tem isso. Ele se veste como mulher, ele pode ter uma orientação sexual, geralmente homossexual, mas ele não precisa fazer uma cirurgia de mudança de sexo, por exemplo. Também dentro do guarda-chuva do transgênero tem o que a gente chama de crossdresser, que são pessoas que vestem roupas e acessórios do sexo oposto, para compor a sua autoestima. Diferente do travesti, não existe a necessidade de realizar alterações corporais, como aplicação de silicone, hormônio. Outro ponto importante é que a maioria dos crossdressers possui uma identidade, uma sexualidade, uma identidade, um gênero masculino, né? Mas não precisa ter uma sexualidade homossexual, por exemplo. Ele pode ser heterossexual. Uhum. Ele não se sente mulher. E não tem relação com o homem. Tem relação com mulher, às vezes. É um homem que se veste de mulher.
E aí tem também a drag queen e o drag king. Pode ser de qualquer gênero ou de qualquer orientação sexual, não importa. Drag queen é o homem que se veste de mulher e drag king é a mulher que se veste como homem. Não é uma expressão de gênero necessariamente. Trata-se mais de um personagem. A pessoa se monta para uma performance artística, ela não vive travestida no dia a dia. Nem todo drag queen ou drag king é homossexual. Alguns são, mas nem todos. Alguns são heterossexuais. Por exemplo, alguns são bissexuais. E por aí vai. Tem outros termos, né? Como o termo care, que literalmente significa excêntrico. Antes era um termo pejorativo, mas atualmente é usado para designar todas as pessoas que fogem ao padrão da heteronormatividade. É gente que não se encaixa nesse padrão masculino e feminino. O termo não binário é a mesma coisa. É um termo descritivo de quem não se enquadra nesse padrão também de masculino e feminino. Cisgênero é a pessoa que é o oposto do transgênero. É a pessoa que se identifica com o sexo biológico no qual ela nasceu. Por exemplo, a pessoa que nasceu com genitália feminina e cresceu com características físicas de mulher e adotou padrões sociais, ligados ao feminino. A roupa é de mulher, os acessórios são de mulher, o tom de voz é de mulher, e essa pessoa é mulher, e é heterossexual e por aí vai. Você sabe que por muito tempo, Até sede. os cristãos, e nós podemos falar dos evangélicos, faziam uma leitura de que fosse toda essa complexidade humana fosse consequência de uma possessão demoníaca, né? Houve uma apropriação negativa, pejorativa de uma entidade do candomblé, que é a Pombagira, certo? Que os evangélicos dizem, muitos ainda dizem, católicos também, cristãos, né? Que se trata de uma possessão demoníaca e o nome desse demônio é a Pombagira, né? Essa apropriação. Aí parece que depois de bater, de apanharem, de muita reflexão ter sido trazida à tona, muita discussão, muita conversa, muitos estudos, mudou. Certo. Aí mudou o discurso. Deixou de ser uma possessão maligna, ou deu uma arrefecida no discurso da possessão maligna, certo, e virou uma questão de doença. Aí começou-se a propagar a tal da cura gay. Sim. Porque é uma doença, então precisa ser tratada e pode ser curada, né? Inclusive a gente tem histórias de gente que são ex-gays. Passou o tempo, isso também foi muito resistido, muito conversado, muito discutido, muito batido, muita gente veio e falou contra, parece que deu uma arrefecida e aí agora veio à tona a ideia da ideologia do gênero. Ideologia de gênero. Né? Que é um projeto que tem tudo a ver com uma sociedade patriarcal, tudo a ver com uma sociedade predominantemente machista, né? E que diz que aceitar essa complexidade humana, do jeito que nós dizemos aqui, é uma questão de ideologia. Ou seja, nós vamos transformar nossas crianças naquilo que elas não são, biológica e naturalmente. Eu tenho um tweet aqui, não vou citar o nome da pessoa, mas eu tenho um tweet aqui que eu achei bastante legal para mencionar na nossa live, de tão maluco que é. Certo. O autor diz assim: na verdade, a ideologia de gênero é uma estratégia de desmasculinização em larga escala. Afinal de contas, é muito mais fácil controlar uma massa de pessoas que não tenham hormônios masculinos. Ou seja, o hormônio feminino é fácil de controlar e manipular. Isso, né? A engenharia social envolvida é claramente totalitária. Esse é o tweet do cidadão. Né? A resposta do outro a resposta é melhor ainda. Quem respondeu assim: a parte difícil é fazer as pessoas enxergarem isso. Né? Outra manobra é através de alimentos e vacinas o nascimento exponencial de mais mulheres que homens. Ou seja, nós estão manipulando. As mulheres sempre foram
dado histórico, maioria, né? E aí o cidadão vem dizer que por causa de comida, de vacina... Por uma questão genética. Parece que tem um estudo científico, eu não li, não posso afirmar, mas parece que tem um estudo científico que afirma que o nascimento de mulheres pode estar relacionado sim com um certo tipo de alimentação. Mas não como uma conspiração sim. gay mundial, entendeu? Para que nasçam menos homens e para que a ideia desse cidadão é completamente deslocada, né? De que é uma sociedade com menos homens é uma sociedade mais fácil de ser manipulada, ou seja, mulheres são facilmente manipuláveis, segundo ele, puro. É um machismo puro, né? Puro. É. Entendeu? Ideologia de gênero é um termo pejorativo. Que diabo é isso, Davi? Pois é uma coisa que não existe. Mas é um termo pejorativo que, pesquisas que eu fiz, né, surgiu na década de 90, no âmbito da Igreja Católica, porque naquela década de 90, 1993, 1995, mais ou menos, aconteceram 2 eventos mundiais onde foram debatidas questões de gênero, de sexualidade, direitos reprodutivos da mulher, etc. Foram 2 eventos, uma reunião convocada pela ONU no Egito, que tratou do tema população, e a Conferência Mundial sobre Mulheres, que aconteceu na China. Não existe ideologia de gênero. Isso é uma grande falácia. Falácia é uma palavra bonita que a gente usa para falar de mentira. O que existem são as teorias de gênero, que é o modo de explicar as diversas identidades de gênero. Geralmente quem usa a expressão ideologia de gênero quer desqualificar o conceito científico de gênero, que é um conceito já estabelecido há alguns anos, de que existem vários gêneros diferentes. Então quem usa essa expressão ideologia de gênero quer desqualificar esse conceito científico tratando-o como mera ideologia, sem nenhuma base, como se não tivesse nenhuma base na realidade. Acreditar em ideologia de gênero é acreditar que só existam 2 gêneros, masculino e feminino. E isso é sexo masculino e feminino, gênero não. E aceitar apenas as diferenças biológicas sexuais que fazem distinção entre homem e mulher. Eu disse anteriormente que durante séculos essas foram as únicas referências para se definir questões de gênero. Mas não é mais assim há muitos anos. As pessoas de identidade de gênero diferentes das tradicionais, por conta dessa cultura que se criou, dessa ideia de ideologia de gênero, né, elas são encaradas muitas vezes com curiosidade, são encaradas com preconceito, com agressividade por muitas pessoas, porque elas desafiam e questionam o nosso modo, de todos nós, né, de ver as pessoas e o mundo. Só que a gente precisa dizer uma coisa de maneira muito clara, em alto e bom tom. Preconceitos matam. É preciso conhecer para poder respeitar. Muito de desprezo e da agressividade que as pessoas têm em relação à comunidade LGBTI e outros mais, e por aí vai, e às vezes usa o símbolo mais, porque há outras categorias que ainda não foram muito bem qualificadas. Então há muito desprezo e agressividade com essas pessoas, porque elas são identificadas como o outro, como algo muito diferente do padrão, da norma vigente. É o medo que as pessoas têm do diferente. Quando a pessoa ela se defronta com uma realidade que é estranha para ela, a primeira reação é de estranhamento e de medo. Desestabiliza a gente. Mas a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. E enquanto o perfeito amor afasta o medo, o contrário também é verdade, o perfeito medo afasta o amor. O amor e com ele a compaixão e a misericórdia devem soterrar preconceitos e discriminações, gente. A gente está tratando desse assunto porque ele é urgente. A gente precisa falar sobre isso, porque o Brasil, infelizmente, é o país que mais mata homossexuais e
pessoas de outro gênero no mundo. No mundo. A gente não pode negar essa realidade. E, infelizmente, muitos cristãos, sejam católicos, sejam evangélicos, às vezes corroboram com essas ideias. Então, a gente precisa entender que homens e mulheres possuem, sim, diferenças biológicas. A gente não está negando essas diferenças. Ao longo da história surgiram culturas que determinaram papéis específicos para o homem. Por exemplo, o homem tem que caçar, o homem tem que carregar peso, o homem tem que trabalhar fora de casa. E papéis específicos para mulheres. Mulher tem que cozinhar, mulher tem que cuidar da casa, tem que costurar e tem que cuidar dos filhos. Foi assim que nasceu o patriarcado e a cultura da superioridade do homem sobre a mulher. Essa cultura patriarcal fez surgir na sociedade instituições e comportamentos que reforçaram esse patriarcalismo, como a ideia de que o sexo, por exemplo, é apenas para procriar. Sexo só pode ser feito para gerar filhos, para garantir a descendência da família e preservar o patrimônio. Assim, essa cultura passou a considerar perversão ou pecado a sexualidade que não tem como objetivo procriar, gerar filhos. Isso vem de muitos séculos, Isso aí remonta, acho que antes de Santo Agostinho, né? todo o conceito aristotélico que ele também adotou, né? De divisão de corpo e alma, o espírito e alma é que é bom, nada que é do corpo é positivo, aí por isso que o sexo é só para procriação. O sexo que gere prazer não é aceitável por Deus, é considerado abominação e pecado. Então, não tinha a ideia de que o sexo pode expressar prazer e amor que une duas pessoas. E aqui eu estou falando da relação homossexual, por exemplo. Por isso que a relação homossexual muitas vezes é vista como perversão. Porque não é uma relação sexual para procriação, para gerar filhos. 2 homens, 2 mulheres não geram filhos. Essa cultura equivocada, só para vocês terem ideia, ela reforçou a submissão da mulher ao homem, reforçou a exploração sexual da mulher, a discriminação das mulheres que rejeitam essa cultura. O feminismo, por exemplo, rejeita essa cultura. E há tanta discriminação com as mulheres feministas, né? Sim. Tanto termo pejorativo, tanta coisa baixa que é dita em relação a elas. Na maioria das vezes por pessoas que não têm o mínimo de ideia de que a maioria dos direitos, que são direitos compartilhados entre homens e mulheres, foram conquistados, só são compartilhados porque feministas lutaram por esses direitos, como o direito de voto, como o direito de igualdade de salários, etc. Muito recentemente, as mulheres no Brasil conseguiram o direito ao voto, acho que Sim, muito recente. Muito recente. Portanto, queridos, as diferenças de comportamento entre homens e mulheres não existem apenas por causa da questão sexual, biológica. É muito mais por uma causa de gênero, de cultura. E acontece o mesmo em relação às pessoas que não se enquadram nesse padrão heteronormativo. A realidade, a gente precisa compreender uma coisa, a realidade ela não é fixa. A realidade do mundo, ela muda, ela é completamente mutável. E refletir sobre gênero desestabiliza essa ordem. Porque, inclusive, se você falando sobre isso, eu lembro da fala do Frei Beto, que eu jamais vou esquecer, que toda a crise cristã com a sexualidade é porque nós demos o azar de Freud ter nascido depois de Santo Agostinho. É verdade. Porque esse Santo Agostinho, que é quem... os protestantes não percebem isso, os evangélicos não percebem isso, mas essa concepção sexual, esses conceitos sexuais que o cristianismo predominante tem, ele tem base, fundamento, ele nasceu ou ganhou corpo com Santo Agostinho. E Santo Agostinho vivia sob crises. Santo Agostinho foi um devasso, um grande devasso durante boa parte da sua vida. Depois ele se converte. E aí vira. E aí ele quer purgar todo o pecado. Todo o pecado que ele cometeu, agora com uma carga moral exacerbada, muito exagerada. Se Freud tivesse nascido antes dele, talvez ele tivesse entendido muito sobre si, né? É verdade. Sobre a sexualidade. Bom, Wagner, quem está por aí? Tem Marcel Oliveira, Michele,
Ana Lúcia, Douglas, Fabrícia, o Amos, a Miriam, Bacana, hein? a Eliane, Bastante gente. Wesley, Nani Marques. Tem alguma questão, alguma pergunta aí já dentro disso que a gente Tem, né? falou? Gente, boa noite, viu? Para vocês que já estão por aí. Um abraço, Se pessoal. puderem compartilhar, chamar, convidar mais gente para participar, todo mundo é muito bem-vindo e bem-vinda. Tem uma coisa que a gente não tem medo de pensar. A gente teve um probleminha técnico aqui, o celular descarregou. Nós achávamos que estava carregando e acabou descarregando. Mas voltamos ao vivo aí. É isso mesmo? É isso aí. Boa. Beleza? Eu Maravilha. vou continuar aqui com a pergunta do Douglas aqui Tá. no Instagram. Perfeito. Ele perguntou assim, se você, Daniel, faria um casamento homoafetivo e se você, Will, defende e atende homossexuais sem preconceito. Douglas, que pergunta maravilhosa. Muito bom, muito bom. Essas perguntas botam a gente no canto da parede, né, Douglas? Olha, Douglas, eu diria o seguinte, meu amigo. Usa aqui para moderar. Para fazer um casamento, seja homossexual, seja heterossexual, eu sigo alguns critérios, né? Eu gosto de conversar com as pessoas, conhecer as pessoas, né? Saber do porquê dessa união. É claro que quando eu falo isso como pastor, por exemplo, no caso de um casamento homoafetivo, eu tenho por detrás de mim toda uma comunidade. Um grupo de pessoas com quem eu convivo, com quem eu partilho a minha fé e os nossos ideais de esperança, enfim. Eu nunca fiz um casamento homoafetivo. Imagino que em algum momento provavelmente farei. Quando surgir essa possibilidade, aí eu vou lidar com ela juntamente com a minha igreja, com a minha congregação. Veja, não se trata só do Daniel dizendo, que o Daniel, eu não teria nenhuma dificuldade particularmente. Mas como eu disse, eu sou pastor de uma comunidade onde a gente vem dando passos, né? A gente vem caminhando, a nossa comunidade, você sabe disso, Douglas, tem pessoas homossexuais na nossa comunidade, que já é um avanço muito grande. As pessoas na nossa comunidade que vivem essa condição, elas exercem funções na igreja, o que já é outro avanço. E eu acredito que o casamento homoafetivo é um avanço que vai acontecer. Num determinado momento... Oi? Igualitário. Igualitário, perdão. Aqui é o advogado dizendo, né? O termo correto é casamento igualitário. O direito, ele sempre é atrasado, né, em relação à sociedade. Que bom. A realidade se impõe, que é a questão das relações homoafetivas. Aí o direito tem que correr atrás para qual é a palavra? Para dar legalidade, né? Para fazer justiça. A igreja é mais atrasada do que o direito. A igreja vem muito depois. Então, assim, o direito no Brasil já reconhece a legalidade do casamento igualitário. É uma tendência natural que a igreja caminhe depois. Alguns vão andar um pouco mais rápido, outros um pouco mais lento. No nosso caso, talvez a gente avance aí à frente de muitas E igrejas. tem a questão também de que esse é um aspecto bastante traumático, né, para uma espiritualidade, uma fé, uma religião que é basicamente moralismo. Sim. Né, que é basicamente amparada por moralismo e um moralismo predominantemente machista. Né? Exatamente. Então tem uma série de questões aí, Douglas. Por exemplo, fazer um casamento, uma união igualitária num salão de festas, num determinado contexto, tem um peso. Fazer esse mesmo casamento dentro de uma outra igreja tem um outro peso, você percebe? Então não é simplesmente dar uma resposta sim ou não. A gente vai caminhando. Imagina-se que em um determinado momento isso já não cause mais tanto comoção. Assim. Até porque nós já, como você já bem disse, avançamos bastante, como eu estava dizendo para uma amiga ontem, nós não temos o homossexual, seja ele gay ou lésbica, apenas ele ou ela,
apenas como um coitado, um coitadinho, ou alguém que precisa ser cuidado, Apenas acolhido, não, né? tem. Nós não temos essa relação com o homossexual e com a pessoa que é homossexual. A gente tem a ideia de dar voz e vez como qualquer outra pessoa da nossa comunidade. Sim. Né? A sexualidade das pessoas não as impedem de servir a Deus. E jamais a impedirão. Talvez a minha fala tenha dado uma ideia assim de alguém que ficou meio que em cima do muro. Não. É porque eu falo como pastor. E eu sou pastor de heterossexuais e de homossexuais. Eu sou pastor de homens e de mulheres. Eu sou pastor de crianças, de jovens, de adultos e de pessoas que se enquadram no que a gente chama de terceira idade. Pastor de pobre, Pastor de de rico, pobre, de classe pessoas média. classe média, pessoas que têm uma condição um pouco melhor, outras um pouco menor. Então, tudo isso tem que ser levado em conta e tudo isso tem que ser respeitado. A minha prática pastoral é de muito respeito em relação a todas as pessoas. Claro, sem negar direitos e sem ter o receio de lidar com questões que são difíceis. Agora, questões difíceis você não resolve no estalar de dedos, assim como você não resolve numa canetada. Sim. Certo? Você tem que ir construindo isso ao longo do tempo com as pessoas com as quais você convive. Isso tem sido uma realidade na nossa igreja, a gente continua nesse processo de construção. E tem outro detalhe, os homossexuais da nossa comunidade nos ajudam nesse processo Claro. muito mais do que os heterossexuais. Aliás, a gente tem Né? aprendido muito Aprendido mais ainda na muito. convivência com eles, na exatamente. minha prática de pastoral, quando eu digo, é Exatamente. isso, é convivendo com as pessoas, aprendendo com elas e sabendo o momento da gente avançar, sabendo o momento de esperar um pouco mais um pessoal que está mais atrás, para poder acompanhar, para que não haja uma dispersão. E tem a ver também, Dani, com o sofrimento, né? A gente não brinca com o sofrimento. E esse é um aspecto que faz com que pessoas se matem. Né? A gente sabe de relatos, de diversos relatos dentro de igrejas evangélicas no Brasil, de gente que é capacitada, de gente vocacionada, de gente que tem dons, habilidades, e porque não tiveram apoio suficiente da família, da sua comunidade de fé, que resolveram simplesmente, ou não, né, não é um fato simples, mas drasticamente acabarem com a sua vida por conta dessa inadequação e por conta da não aceitação, de não se ver no mundo. E a mensagem do Evangelho é o oposto disso. A mensagem do Evangelho é colocar essas pessoas no mundo e devolver a elas dignidade para que elas sejam quem elas quiserem ser. Não é, Daniel? Exatamente. Nós temos um profundo respeito pelo ser humano e pela sua condição, seja ela qual for. Profundo respeito e consideração. Porque antes da gente perguntar para as pessoas qual é a sua Sexualidade? a sua orientação sexual, a gente pergunta para elas, porque essa é a pergunta do Evangelho: o que te dói? O que te faz sofrer? Né? Essa é a pergunta do Evangelho. O Evangelho vai resolver essa pergunta. Então, antes de perguntar qual que é a orientação dessas pessoas. Agora, falando do advogado, eu ainda não tenho. Eu tenho conhecidos, amigos, colegas de trabalho que já lidaram com a causa homoafetiva, de união homoafetiva e do casamento igualitário. Né? Tenho casos conhecidos. A professora Maria Berenice da Silva, uma jurista do Rio Grande do Sul, foi quem iniciou no direito brasileiro, quem trouxe com força esse conceito e a possibilidade da união afetiva para o Brasil e o casamento igualitário é a professora Maria Berenice. Tem outros nomes, mas na faculdade eu aprendi e me tocou muito essa pessoa especificamente, essa jurista gaúcha, mas cada vez mais a gente se vê necessário na atuação da advocacia para fazer valer o direito, né? E os direitos dessas pessoas. Porque as pessoas que são contra o casamento igualitário e contra a união afetiva, elas se esquecem que essas pessoas que são homossexuais, que os homossexuais, sendo lésbicas ou gays, homossexuais, elas constroem uma vida e um patrimônio juntos. Uhum. E o Estado tem obrigação de se preocupar com o patrimônio tributária e civil. Então, o que aconteceu por muito tempo no Brasil é que um casal de homens se relacionava, convivia, construía patrimônio, um deles morria e quem ficava com tudo? A família que não fez parte de nada. A família que muitas vezes chutou um desses dois de casa. Não é justo. Não tem um mínimo de justiça nisso. Uhum. Né? Então, na advocacia a gente tem batalhado, militado. Aliás, eu pratico uma advocacia que está preocupada na garantia dos direitos das minorias,
na garantia dos direitos fundamentais a todos e, sobretudo, às minorias, porque eu acredito que esse é o papel da advocacia, né, de buscar justiça para esse recorte da sociedade. Certo? Perfeito. A Michele Dias Furão, ela escreveu assim: vocês têm colocado a questão de orientação sexual e gênero. Como vocês interpretam essa questão da sexualidade a partir das escrituras? Entendo que a base é o amor, mas nas escrituras coloca como condenação. Eu não creio desta forma, mas gostaria da opinião de vocês. Aí ela fez só um parênteses aqui. Acho que um trecho meu não tenha ficado claro. Eu não condeno o afeto e a identidade de gênero, mas as escrituras, tanto em Levíticos como em Romanos, demonizam a prática. Ficou muito claro, Michel. Deu para entender. Deu para entender. Diga lá, pastor. Eu acho que dá para responder daqui a pouco isso daí. A gente vai entrar nessa questão. Tem mais alguma outra pergunta que seja mais essa primeira parte, Wagner? O Cleiton Du, ele pergunta se a nossa comunidade, né, se a CCZL, acredita na reversão gay, ou seja, ex-gay. Não. Eu particularmente não acredito. Talvez tenha alguém dentro da nossa comunidade que acredite, mas eu como pastor, o Will com certeza, que eu conheço também não, grande parte da liderança da igreja não acredita. Eu convivi com pessoas que são homossexuais durante muitos anos, amigos, inclusive amigos de igreja, e que lutaram a vida inteira. Eu conheci algumas pessoas que se diziam ex-homossexuais. Conheci pelo menos 3. E esses 3 casos, a pessoa só viveu essa condição de ex-homossexual durante um período. Depois ela se reassumiu como homossexual. Então, assim, eu não conheço nenhum caso pessoalmente. Já li alguma coisa, já vi alguns depoimentos, mas alguns depoimentos que eu assisti por internet, não fiquei muito convencido, porque a pessoa, a sua característica era de homossexual. Eu não posso julgar ninguém, eu estou dizendo do que eu conheço. Eu não conheço ninguém que seja de fato ex-gay, eu não acredito. É muito complexo, né? Muito Só complexo. para complementar aqui, Só um esclarecimento, como essa questão da sexualidade é muito complexa, alguns especialistas, por exemplo, vão falar em homossexualidade temporária. Eu sei que essa questão é muito delicada, e eu não encontrei praticamente nada, ou muito pouca coisa falando sobre o assunto. Vou citar só um caso de homossexualidade temporária. As pessoas que estão muitas vezes em presídios, estão encarceradas, às vezes ela desenvolve relações homossexuais ali dentro, mas não significa necessariamente que essa pessoa seja de fato homossexual, é uma relação temporária. Eu sei que aí gera uma série de questionamentos, entendeu? Outra coisa é que às vezes a pessoa confunde, né? Às vezes ela é bissexual e acha que é homossexual. Então ela pode temporariamente ter um relacionamento com a pessoa do outro sexo, aliás, do mesmo sexo, e no outro período uma pessoa do mesmo sexo. E se sentir igualmente satisfeita e realizada. Então talvez caiba aí a pessoa conhecer melhor a si mesma. Procurar ajuda. Sim. Para conhecer melhor a si mesmo. Claro. Profissionais, né? Claro. o próprio Cleiton que fez fez a pergunta anterior, ele disse que ele é gay cristão, que ele vai se casar em janeiro no civil, que eles estão sem congregar devido a algumas igrejas não aceitarem a ele, o companheiro dele. Feito, parabéns. É um ato de coragem, de valentia, de humanidade. Eu só posso dizer que Deus abençoe demais a união de vocês e que vocês nos ajudem, heterossexuais, a vencerem cada vez mais esse preconceito que nos é sugestionado e condicionado desde tenridade, infelizmente. E a lidar com isso. E a lidar com eu como pastor, inclusive, preciso aprender a lidar cada vez mais com essa questão. Porque é uma realidade que está aí, não adianta a gente fazer vistas grossas ou tentar não ver. É uma realidade que se impõe. Então, se em algum momento você quiser aparecer na nossa comunidade, me procurar e a gente conversar e trocar ideias sobre tudo isso que vocês estão vivendo,
Eu estou à disposição, pode ter certeza disso. Tá bom? O Anderson Souto, ele fez uma pergunta parecida com uma outra que já teve aqui. Ele fala que alguns textos bíblicos podemos dizer que tratam o assunto de forma moralista e de maneira machista? Entendi. O texto bíblico vai tratar de forma moralista e machista por conta do seu contexto, né? Não dá para esperar que o escritor de Levítico, ou mesmo o apóstolo Paulo, que ele tivesse a compreensão que a gente tem hoje acerca da sexualidade humana. Não havia o conhecimento científico da psicologia. Não havia o conhecimento da área médica, da biologia em relação a essas questões. Então, é dentro do seu contexto, né? Todo texto bíblico, assim, para nós a Bíblia é palavra de Deus. Não é a palavra de Deus com A maiúsculo. É palavra de Deus. Que eu aprendi que Deus fala por meio da Bíblia, através do testemunho bíblico, né? Inclusive, e sobretudo, através do testemunho de Jesus nos evangelhos, mas Deus também fala conosco através da vida, do dia a dia, da realidade do mundo. Então, conquanto a Bíblia seja a palavra de Deus, todo texto é lido a partir de um contexto. O lugar social onde a pessoa que está fazendo a leitura bíblica influencia a sua leitura, com certeza. É por isso que o mesmo texto bíblico lido e estudado na faculdade de teologia é de uma forma. Na escola bíblica dominical de uma igreja tradicional da periferia do Nordeste, ele vai ser lido e interpretado de uma outra forma, o mesmo texto bíblico. Ok? Então, na tentativa de evitar interpretações equivocadas, a autoridade religiosa procura indicar a interpretação correta. Mas a autoridade religiosa também é falha. E ela também não é isenta de múltiplas influências e de erros. Certo? Então a leitura bíblica feita de maneira literal, ou a pescaria de versículos isolados, né, que tira o texto do contexto, é a pior forma que a gente tem para lidar com a questão. Até porque, às vezes, ou na maioria das vezes, o próprio contexto escrito não reflete o contexto do momento, da realidade das coisas. Né? A gente tem contextos bíblicos escritos que foram, como disse o Anderson, escritos diante de uma sociedade patriarcal e machista. Né? É Paulo mandando as mulheres calarem a boca. O que eu quero dizer é que, exatamente, é que a gente não pode exigir que Paulo tivesse uma concepção diferente daquela época. Não é culpa de Paulo. Exato. Assim como não é culpa do autor de Levítico. Assim como não é culpa de Josué de achar que o sol parou. De orar para o sol parar. Apesar dos terraplanistas estarem de volta aí, meu Deus, não é culpa de Josué achar que o sol parou, porque essa é uma realidade dele, do tempo dele. Só abrindo parênteses, já que você falou de terraplanista, eu não vou resistir. É só pedir para o ministro da Ciência e Tecnologia, que é astronauta, falar para os caras que a Terra é redonda, cara. É simples de resolver. O cara viu de lá de cima, não tem problema. Exatamente, gente. Não dá para culpar Paulo e dizer Paulo era um tremendo machista. Era o seu contexto. Entendeu? Não dá para culpar o autor de Levítico dizendo esse cara era homofóbico. Era o contexto. A gente faz essa leitura hoje. Não dá para a gente lidar com o texto da mesma forma, Anderson. É isso que eu digo, entendeu? Hoje a leitura que a gente faz é assim, é um contexto machista, é um contexto de patriarcado, a mulher é subjugada, não é? Tem detalhes aí que são... Mas isso agora vamos entrar numa questão da valorização das escrituras e da Bíblia. Isso de maneira nenhuma deve servir de argumento para a gente menosprezar a Bíblia. Exatamente. Pelo contrário, como narrativa e como escritura do tempo dos nossos irmãos de fé, na fé,
né? Deve ser valorizado ainda mais para a gente compreender Claro. que nem a Bíblia e nem Deus estão preocupados com que a gente viva numa realidade que não é a nossa realidade. A gente precisa entender que a Bíblia ela não tem resposta automática e precisa para tudo. A Bíblia não é um computador onde você joga lá uma expressão e já aparece um monte de significados e respostas, gente. A Bíblia não trata de diversas questões ligadas à vida moderna ou pós-moderna. O que a gente precisa e a gente deve entender em relação à Bíblia é que a Bíblia é um livro para ser interpretado dentro de cada época, de cada contexto. Então a gente lê a Bíblia e faz a devida interpretação e contextualização para o momento que vivemos. Aí eu volto a dizer, a leitura bíblica literal e a pescaria de versículos, ela é danosa, causa um estrago terrível. Ela é utilizada por mentes fundamentalistas para proclamarem que a Bíblia condena a homossexualidade e uma série de outras coisas. Mas essa leitura literal, por exemplo, ninguém faz. 100% ninguém faz. Porque o mesmo texto lá de Levítico que fala... E é interessante perceber uma coisa. Nenhum texto do Antigo Testamento sugere, menciona a ideia, a homossexualidade feminina. Nenhum. Por quê? O que está sendo condenado ali no texto do Antigo Testamento, que só o texto de Paulo em Romanos 1 é que fala de homens e mulheres. Todos os outros textos só vão falar de homens. O que está sendo condenado ali não é a homossexualidade em si. Até porque esse conceito de pessoa homossexual não existia naquele tempo como ele é hoje. Certo? Porque aí veio a partir da psicologia, das ciências médicas e comportamento humano. Mas a Bíblia, quando fala do homem nessa condição homossexual, a condenação é porque o homem ele está se sujeitando ou sendo sujeitado a uma condição inferior que seria uma condição de mulher. Veja que a questão aí é de gênero, masculino e feminino, o homem é superior à mulher. A grande condenação aí em Levítico é porque o homem ele se sujeita a uma prática que é destinada a mulheres, que naquele contexto é um ser de subcategoria. Então não é a mesma coisa, não é o mesmo contexto de homossexualidade como a gente tem hoje. Você pode procurar no Antigo Testamento, você não vai encontrar uma única referência sobre homossexualidade feminina. É porque naquele contexto a mulher é um ser inferior e o homem que tem essa prática, ele se submete a uma condição inferior que é antinatural, porque naquele contexto patriarcal o homem foi criado por Deus superior à mulher. Então não é a prática homossexual como ela é hoje, é um outro contexto, completamente diferente. Sem contar, como nós falávamos, o texto de Paulo aos afeminados, o conceito que nós temos pejorativo de afeminado não tem nada a ver com o texto de Paulo. Né? E Paulo, quando vai falar da homossexualidade, Paulo está falando sobretudo quanto ao paganismo, né? E contra a idolatria e essa subversão do corpo em favor de cultos que não eram cultos que eram simpáticos, digamos assim, ao apóstolo Paulo. Né? A crítica de Paulo é muito mais a entrega do corpo a um culto, a uma banalização da sexualidade em favor do culto, do que com relação à homossexualidade. Inclusive, a gente comentou também anteriormente, né? O homem que não era casado era visto com suspeita na sociedade. E não há nenhuma referência de Jesus ser casado. Não estou dizendo que Jesus era homossexual, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não vou dizer que eu disse que Jesus é homossexual. Mas veja, dentro daquele contexto, um homem, sexo masculino, que acolhesse crianças e que fosse amável com crianças, era considerado afeminado. Então, percebe que Jesus ele não está preocupado com essa questão de gênero, ele trata a mulher com o mesmo valor, ou até com mais valor e com maior prioridade do que o homem. Ele tem um olhar para a criança que as pessoas não tinham no seu contexto.
E na Bíblia, há apenas 3 textos que podem ser interpretados nessa linha mais clara e mais específica, que a gente poderia dizer contra a homossexualidade, que é o texto de Gênesis capítulo 19, do 1 ao 28, Levítico capítulo 18 e Romanos capítulo 1, com 2 versículos, que é o 26 e 27. Ainda que houvesse mais textos, é preciso levar em conta que a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura patriarcal e machista, e nem tudo que ela diz pode ser tomado ao pé da letra. De novo, caso contrário, as pessoas hoje não poderiam comer carne de porco, você não poderia comer carne de coelho, lebre, marisco, entendeu? São proibidos em Levítico 11. A mulher menstruada não podia... A mulher menstruada ela teria que ser mantida isolada, né? Não poderia ter contato com ninguém, você não poderia usar um tecido com tipos diferentes de fio, né? De linha, e a grande maioria das roupas de todos nós. E outra, o contexto do Antigo Testamento diz que as pessoas que vivem essas práticas, tanto o que as pessoas entendem como condenação à homossexualidade, e comer carne de porco, e usar outro tipo de tecido, ou tocar numa mulher que está menstruada, essas pessoas têm que morrer. Isso aí. Gente, a gente vai reiniciar o vídeo do Instagram, porque com 1 hora ele para, tá? Então vocês estão no Instagram aí, a gente já volta. Assim que cair, tem assim que 8 cair, segundinhos, volta a gente automático? já volta rapidinho. A gente volta rapidinho. Se rapidinho. cair aí no Instagram, Conecta nós voltaremos. de Conecta de novo. Tá? E aí, Wagner, o que temos mais aí pra gente poder responder, compartilhar e conversar? Não tem Não tem mais nenhuma pergunta? Não, tem só um comentário aqui da Raíssa, que ela diz que, com relação ao tema de hoje, ela pensa que a prioridade sempre vai ser o respeito, independentemente das opiniões e posicionamentos que cada um pode ter. Que é importante falar, nos disse que ela é feliz porque a nossa comunidade de fé se coloca diante desses temas e age com respeito a todas as pessoas. E que cristianismo é isso para ela. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem uma postura de respeito, sobretudo com quem vive essa condição, por conta do sofrimento, por conta do preconceito, da discriminação da sociedade como um todo, mas também a gente respeita a pessoa que pensa de uma outra forma, desde que esse pensar de uma outra forma também seja um pensar respeitoso. Porque, infelizmente, as pessoas confundem, né? Discordância de pensamento, de ideias, com liberdade para ser agressivo e violento. Homofobia, há uma luta tremenda para que a homofobia seja considerado crime. Eu espero que de fato seja. Porque a premissa maior do Evangelho é a misericórdia, é o cuidado. Paulo já dizia na carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. A letra mata. Inclusive a letra do texto bíblico pode sim matar. Aliás, já matou e tem matado muita gente ao longo dos séculos. Interpretações equivocadas, erradas do texto bíblico condenam pessoas à morte, literalmente. Eu não me esqueço de um documentário que assisti anos atrás, dos Estados Unidos, um grupo de evangélicos fazendo uma manifestação contra os homossexuais. E um repórter foi conversar com uma menina, adolescente, 16 anos no máximo, e o repórter perguntou para ela, por que você odeia tanto os homossexuais? E ela disse, eu não odeio os homossexuais, é Deus quem os odeia. Então, olha esse tipo de raciocínio, o que pode produzir, não é? O próprio Jesus, ele ousou nos posicionar em uma nova ótica quanto ao texto bíblico. Quando ele diz tantas vezes, diz assim, olha, vocês ouviram o que foi dito. Ele está se referindo ao texto bíblico, ao Antigo Testamento, por exemplo. Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Antes, a lei dizia, olho por olho, dente por dente. Jesus chega e instaura uma nova realidade e diz, não, você deve orar pelo seu inimigo e abençoar aqueles que vos perseguem. A fidelidade à palavra de Deus não combina com a intolerância, não combina com o preconceito, não combina com a discriminação. E Deus só se faz presente onde há amor. 1 de João, capítulo 4, verso 16. Aquela fala que é tão repetida, né, que tem uma áurea assim, de tanta santidade, de piedade,
quando a pessoa diz assim, não, você odeia o pecado, mas você ama o pecador. Eu vou dizer com todas as letras, isso é mentira. A gente odeia a pessoa mesmo, é isso que a gente faz, na maioria das vezes. E quando a gente discrimina, quando a gente condena, quando a gente aponta o dedo, a gente está fazendo exatamente isso, a gente está odiando. E a gente tem exemplos tão positivos, graças a Deus, hoje em dia. Posicionamento de algumas igrejas, de algumas lideranças importantes. Não estou falando de líderzinho evangélico aqui do Brasil, que tem, sabe, uma certa projeção midiática, e acho que pode falar em nome de todos os evangelhos, não. Estou falando de gente de peso, como o Prêmio Nobel da Paz, do arcebispo anglicano da África do Sul, Desmond Tutu, que hoje é uma das pessoas que mais luta, né, a favor dos direitos dos homossexuais. Ele luta para que haja uma mudança das instituições religiosas em relação à sexualidade humana. Olha, deixa eu ler um trecho só de uma fala do arcebispo Desmond Tutu. Ele diz assim: os negros estavam sendo culpados e obrigados a sofrer por algo que não podíamos fazer nada a respeito, a nossa própria pele. O negro não tem culpa de ter nascido negro. O branco não tem culpa de ter nascido branco e por aí vai. Ele diz, é o mesmo com a orientação sexual. O Will começou perguntando, quando foi que você decidiu ser heterossexual, Daniel? Nunca. Nunca. Eu nasci assim. Ele diz, isso é um dado determinado, não é uma questão de escolha. Eu não poderia lutar contra a discriminação do apartheid e não lutar também contra a discriminação que os homossexuais suportam, mesmo em nossas igrejas e em nossos grupos de fé. Eu faço das palavras dele as minhas palavras. A gente luta com isso em nossas igrejas, nos nossos grupos de fé, no nosso contexto social, no nosso país, no nosso mundo. Mas há pessoas como ele, há pessoas como o Papa Francisco, que recentemente deu uma declaração belíssima aqui no Brasil, né? Logo que ele foi instituído como Papa. Se uma pessoa é gay, busca a Deus e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la? Quem sou eu? Tem também essa questão da sexualidade, gente, porque a religião ela tem um traço de manipulação. E não existe maneira melhor de manipular do que a manipulação dos corpos. A manipulação dos corpos e, por conseguinte, a manipulação da sexualidade é uma maneira... Você dominando isso no humano, você domina o humano por completo. Porque o ser humano é um ser sexual. É uma raça sexual. Né? Então, quando a religião ela domina, ela se impõe, ela coloniza essa nossa ambiência de tamanha relevância, ela consegue nos direcionar para onde ela quiser. Para onde ela quiser. Né? E a gente tem histórias e mais histórias. Nós conhecemos gente que só casou. E casou com quem casou. Para poder transar. Porque não podia antes do casamento. A gente conhece histórias de casais que vivem uma relação sexual que é absolutamente desastrosa, temerosa, né? que vivem uma vida íntima de casal totalmente despedaçados. Né? O pastor que está aqui já aconselhou e ouve o tempo todo. Por quê? Porque a religião ela nos dominou nesse aspecto. E quando ela notou que pegando na sexualidade ela conseguia dominar o homem por inteiro, no seu âmago, na parte, vamos dizer assim, no coração da humanidade, ela vai para esse lado sem medo de ser feliz. E aí você vê que por que é que os evangélicos no Brasil perdem tanto tempo, criticando, condenando e arrumando versões para encobrir o preconceito contra a homossexualidade. Por quê? Porque o corpo é uma maneira de bagunçar. A não dominação do corpo é um jeito de bagunçar uma ordem que foi pré-estabelecida. E pré-estabelecida por quem? Pré-estabelecida por quem foi orientado pelo quê? Essas são perguntas que nós devemos fazer o tempo todo. E só são assim, né? São pré-estabelecidas pelo machismo, pelo patriarcalismo e essa coisa de dominar os corpos. Não foi por Deus. Não foi por Deus.
porque aí está falando de relações de poder. Exato. E Deus não tem uma relação de poder conosco. A relação de Deus conosco é de amor. Há um equívoco muito grande, mas muito comum, de associar homossexualidade com promiscuidade. As coisas não são sinônimas, obviamente. Durante muito tempo, muitos homossexuais viveram uma vida promíscua porque foram empurrados para esse tipo de vida. Foram empurrados para a margem da sociedade. Por exemplo, uma família que abandona um filho por ser homossexual está colocando a vida desse menino, dessa menina em risco. Porque a chance dele cair num estilo de vida promíscuo é enorme. Porque essa pessoa vai para a rua, aí ele vai desenvolver uma sexualidade promíscua, vai se envolver com drogas e com uma série de coisas. Tudo para amenizar a dor. Exatamente. Para aliviar a dor. Então, a promiscuidade, ela existe inclusive em muitos casamentos, muitas relações heterossexuais. A gente não fica tratando dessa questão, né? Deveríamos tratar. Porque qualquer promiscuidade, seja homo, seja hétero, ela está completamente errada. Completamente errada. Então isso precisa mudar. Esse conceito, então, de novo, a gente só aprende a respeitar à medida que a gente conhece, à medida que a gente aprende. O que a gente está fazendo aqui é um esforço. A gente está num esforço para aprendermos também, mas também para que outras pessoas abram um pouco mais a mente. Não é você negar valores bíblicos, não é você se tornar um herege. É verdade que para muita gente, se você pensar como a gente pensa, você vai ser um herege na cabeça de muita gente. Mas Jesus, espero, tantos hereges por aí, mano. Você nunca se perguntou por que Jesus não fala absolutamente nada sobre homossexualidade? Não há um texto sequer onde Jesus fale sobre esse assunto. Você acha que não havia homossexuais na sociedade judaica nos tempos de Jesus? Havia. Se ele não menciona, se ele não cita, talvez seja porque para ele não era uma condição a ser relevante, mais relevante do que tratada. outras. Mais relevante do que outras questões, né? Do sequestro da dignidade humana, não é? De outras pessoas, enfim. Paulo, quando fala aos Romanos, o Will já falou um pouco sobre isso, Paulo fala dentro de um contexto, ele tem uma mente helenística, né? Ele conhece os conceitos, né, da cultura helênica, inclusive dos filósofos da época. E a crítica de Paulo está sempre relacionada a uma questão cultica. Não é? Os pagãos costumavam ter esse tipo de prática, e na concepção de Paulo isso era inaceitável para uma condição de culto a Deus. Então há que se conhecer o contexto, gente. De novo, o assunto é delicado, não é fácil de ser tratado, não é tão simples assim. Mas acima de tudo a Bíblia fala de um Deus que é amor e que é graça. E o testemunho de Cristo não combina com preconceito, com discriminação, com ódio, com homofobia. Não combina. Você tem todo o direito de pensar diferente de como eu penso. Não há nenhum problema nisso. Como disse o nosso queridíssimo professor Ricardo Quadros Gouveia, a amizade continua a mesma. Mas essa é uma realidade que se impõe. E eu acredito que até hoje a forma como a igreja tem lidado com essa questão é desastrosa. É desastrosa. Porque a igreja tenta forçar uma situação em cima dessas pessoas. As pessoas muitas vezes, para darem testemunho de que realmente foram curadas, as pessoas têm que se casar com pessoas do outro sexo. E aí elas formam uma família, têm filhos, e depois de um determinado momento, porque está vivendo uma vida dupla, está vivendo uma falsidade, a pessoa não aguenta mais, ela abandona o cônjuge, abandona a família, vai viver a sua sexualidade como homossexual, e aí agora a gente tem uma pessoa que sempre foi homossexual e nunca deixou de ser, e a gente tem agora uma família destroçada, um homem e uma mulher que foi abandonado, e filhos ali cujo pai, cuja mãe... E a comunidade também. A comunidade, a família como um todo. É um desastre. É um desastre. Eu conheci líderes de movimentos que propunham curar pessoas que eram homossexuais e que esses líderes, segundo eles, no passado eram homossexuais, mas já não eram mais. E não era verdade. Esse grupo acabou, porque o líder, no outro momento, ele assumiu de novo a sua homossexualidade. Então o estrago
é imenso. A maneira como nós, cristãos em geral, temos lidado, não tem resolvido a questão. Então não é questão de cura, não é questão de possessão demoníaca, não é doença mais, segundo o CID, né, o Código Internacional de Doença. A psicologia já descaracterizou como doença, tanto que o termo homossexualismo nem é mais usado, porque o sufixo ismo indica patologia, indica doença. O homossexual não é alguém que precisa ser curado, não é alguém que precisa ser exorcizado, é alguém que precisa ser compreendido, amado e ajudado, ser aceito como ele é na sua condição. Esse é um esforço que a gente tem feito como comunidade, é difícil, é dificílimo. Você acha que a gente não leva pancada de tudo quanto é lado? Por isso que o caminho é estreito, porque ele não é fácil. Né? Exatamente. O evangelho é assim mesmo, gente. O evangelho coloca a pessoa diante de Deus do jeito que ela é, como ela é, e só diz uma coisa para ela: você é amado, você é amada. Ponto. Acabou. E vida que segue. Exatamente. Mais alguma coisa aí, Wagner? Não tem nenhuma pergunta aqui, mas eu tenho uma pergunta. Você tem? Tem uma pergunta? Olha! Caramba! A gente vê muitos líderes religiosos masculinos, né, homens. Sim. E pouco se vê mulheres protagonistas na liderança de grandes igrejas. A igreja é machista por quê? Porque igreja, quando a gente fala igreja, principalmente igrejas de grande proporção, a gente está falando de poder. E o poder é machista. E o poder, ele é eminentemente masculino. É masculino. É do ser masculino essa sanha pelo poder, pela manutenção, perpetuação do poder. E porque a gente vive numa sociedade que é extremamente machista, né? E patriarcal ainda. De que o homem manda, a mulher ocupa uma condição secundária. A mulher a cabeça da casa é o homem e a mulher é submissa a esse homem. Né? Exatamente. A outra forma de entender esse texto é debaixo da mesma missão, não subordinada, mas submissão, sob a mesma missão. Enfim, é porque o homem gosta dessa coisa da manutenção do poder. Então, é fato que as grandes instituições religiosas, não só no Brasil, no mundo, né, elas são lideradas por homens, por conta de tudo isso. A religião cristã traz isso no seu nascedouro, né, por causa da cultura bíblica, que é uma cultura patriarcal. As orientações de Paulo, por exemplo, estão inseridas dentro dessa cultura. Fazer essa transposição cultural nem sempre é tão fácil assim. Entender que a gente vive uma outra época, onde a mulher tem que ser tratada também como igual, não é tão simples. Isso demora muito tempo. Eu acho que a gente tem caminhado para isso, mas a gente ainda está engatinhando. Eu fico feliz, por exemplo, de saber que, por exemplo, no contexto batista, que é de onde eu venho, a Aliança Batista do Brasil, até, não sei se ela continua, mas até pouco tempo atrás, tinha uma presidente que era uma mulher, a pastora Odja Barros, que inclusive quando o STF reconheceu os direitos, né, das pessoas do mesmo sexo vivendo em situação estável, a Aliança Batista, através da sua presidente, que era a pastora Odja, soltou uma nota parabenizando o STF. Foi maravilhoso isso, eu nunca imaginei que eu veria isso. Né? Então, a gente tem caminhado, mas sim, a gente está muito longe do ideal ainda, Wagner. Não sei se respondi. É isso. Hoje eu falei muito, hein? Quem fala mais se compromete mais. É isso aí. Boa, gente. Então, vamos embora encerrar. Indica pra gente aí alguns livros de orientação pro pessoal ler. Boa. O que você trouxe Antes, aí? deixa eu só compartilhar aqui um comentário que a Nani Marques fez. Ela confessa que ela tinha um certo preconceito, mas que depois de conhecer a CCZL, os conceitos dela mudaram drasticamente. É tudo tão simples e nós complicamos. É só amar e respeitar. É isso aí. Maravilha. Pronto. Como eu disse, Agora não nem fala mais nada, né? a gente já alcançou o objetivo. Isso aí. São testemunhos como esse. Nani, o nome dela? Isso, Nani Marques. Nani, pelo seu nome assim, eu não sei se eu te conheço pessoalmente, acredito que não. Mas a gente já fica muito feliz de saber que você e outras pessoas também
tem tido essa compreensão a partir do que a gente tem conversado. A ideia não é a gente impor uma verdade. Nossa verdade ela não é superior à verdade de ninguém. A gente faz uma leitura bíblica e uma leitura da realidade dessa forma, que a gente acredita que é a forma mais humana e também a forma que mais se aproxima do divino, a que mais se aproxima do testemunho de Jesus Cristo. E isso enche nosso coração de alegria. Que bom saber disso, Nani. Muito obrigado pelo seu testemunho. Obrigado mesmo. Quando puder, faça uma visita pra gente poder te dar um abraço, receber o seu abraço. Você é muito bem-vinda. Você perguntou de indicação, eu quero indicar 3 livros aqui para vocês. 3 livros. Vou começar pelo que eu acho mais bacana, que é esse aqui. Não estou conseguindo ver aqui, Wagner, vê se está aparecendo direitinho. É uma cartilha, na verdade, né? Sexo, orientação sexual e ideologia de gênero, entre parênteses, porque ideologia não existe, ideologia de gênero, né? Foi escrito pelo Frei Beto, uma linguagem super acessível, muito fácil de compreender. Foi o texto base para muita coisa que eu disse aqui hoje, tá bom? Ele vai destrinchar o que é sexo, o que é sexualidade, o que é questão de gênero. Tá tudo aqui, deixa eu ver, tem editora? Não, acho que é uma produção independente. Cartilha. Quando eu comprei, eu paguei R$5. Eu peguei diretamente das mãos do Frei Beto. Tem até o autógrafo dele aqui, vale muito a pena. Um livro também que é de uma editora católica, da Paulus, Homossexualidade, Orientações Formativas e Pastorais, de Ademildo Gomes e José Transferetti. Esse é um livro um pouco mais denso. Ele vai ter uma linguagem mais acadêmica, mas vale a pena para quem quer aprofundar sobre a questão. E esse aqui que foi lançado pela Fonte Editorial, do nosso amigo Eduardo, Homossexualidade e Perspectivas Cristãs. São vários autores, todos eles estrangeiros, e vai abordar assuntos diversos, tá bom? Perspectivas bíblicas sobre a homossexualidade, reflexão teológica sobre homossexualidade e fé, homossexualidade e a Bíblia e por aí vai. Tá bom? Homossexualidade e perspectivas cristãs. Eu sei que você tem uma indicação também? Eu esqueci o nome do livro agora. Tem alguém com o meu celular aí, não consegui ver. Passa para mim aqui para eu poder pegar o nome do livro, Wagner, por favor. Esse é um livro, não é de cunho religioso, teológico, não tem uma elaboração teológica, mas é um livro que vai ajudar bastante, porque tem também um aspecto jurídico. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, para poder indicá-los. O movimento LGBT e a homofobia. Novas perspectivas de políticas sociais e criminais. A autora é Clara Moura Maziero e a editora é A Criação Humana. Tá? É um livro um pouco mais, um lado um pouco mais jurídico da coisa. Eu tinha pedido para você ver alguma coisa. Eu pedi para eu ver um comentário, é um comentário da Raquel. Com relação ao tema de hoje, li algo que marcou que gostaria de compartilhar. Para Jesus, toda a lei de Deus cumpre-se e resume-se no duplo e único mandamento do amor e a Deus e ao próximo. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o maior e o primeiro dos mandamentos. Exatamente. E o segundo é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Creio que as escolhas do próximo independem para que nós possamos amá-los. É isso aí. Perfeito, Raquel. Eu ia encerrar dizendo algo muito parecido com isso. Ia dizer o seguinte: ame, independentemente de quem seja. Trate com amor, com respeito, compaixão. Trate como se fosse você mesmo. Se você fizer isso, se todos nós fizermos isso, a gente não vai errar em relação ao outro. É isso. Olhando desse modo, realmente é muito simples. É fazer ao outro aquilo que gostaria que fizessem a nós. Então, empatia é fundamental. Imagine se fosse você vivendo nessa condição. Imagine se fosse o teu filho, a tua filha. Ou mais ainda, até para te escandalizar. Imagine se fosse o teu pai, tua mãe, alguém muito próximo de você.
como é que você lidaria? Como é que você trataria? De novo, não se trata de negar aquilo que está escrito na Bíblia, não. A gente está falando de uma outra forma de leitura bíblica, de uma forma diferente, que não é... A gente não está inventando isso daqui não, gente. A gente está falando de uma forma de interpretação bíblica que talvez seja novidade aqui no nosso contexto brasileiro, mas em outros lugares do mundo, ó, isso acontece há muitos anos, há décadas, há muitas décadas. Tem coisa que a gente está lendo agora que foi escrita na década de 40, de 1940, século passado já. Então já tem quase 100 anos isso tudo. Então ame, e você não vai errar em relação ao outro, você vai cumprir o mandamento de Deus, como muito bem disse a Raquel aqui. Isso aí. E tem o filme também, né, que você sugeriu? Ah, é verdade. Orações. Orações para Bob. Eu não sei se... Acho que você encontra esse filme na internet. Vale muito a pena, a história é uma história real de uma família cristã que tem um filho que é homossexual. E eu não vou dizer mais, senão vou ficar dando spoiler do filme. Eu tenho esse filme em DVD, se alguém que for próximo aqui quiser emprestado. Tá, vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Para encerrar, Wagner, eu vi que tem comentários de dois camaradas aí, do Rodrigo e do Ericão, comandante Eric. Lê para nós aí os comentários deles pra gente encerrar. Eu não consigo abrir eles aqui no Você consegue? aplicativo. Vê se você consegue abrir para ler. Mandar um abraço forte para esses dois camaradas, dos irmãos. Grande abraço, meus amigos. Grande abraço. Aqui. Não só os dois, mas a todo mundo que participou, a Raquel, até aqui, a Dani. O Rodrigo comentou, que orgulho da nossa comunidade. Tamo aí, Rodrigão, na luta. O Eric comentou, os meus conceitos também mudaram com o entendimento, amor e graça de Deus, com a ajuda dessa comunidade. Saudade de todos. Saudade nossas também, Ericão. Nossa, também. Tava pensando em você hoje, cara. Pensando em você. Você na família. Um beijo para vocês. Um beijo para Geisa, para as crianças. Exatamente. Larsão também comentou, parabéns comunidade por encarar de frente temas tão difíceis. Meu coração se enche de esperança. Amém. Abraço, amigos. É isso aí, Larsão. Grande abraço, Cena Vivi. Um abraço para vocês, meus amigos. No Batman, Mateusão. Aproveitando a fala do Eric, dizer que é um aprendizado conjunto, gente. Na nossa comunidade não sou apenas eu ensinando e os membros da igreja aprendendo. Como a gente disse aqui, nós temos aprendido tanto, principalmente com as pessoas que estão ali no nosso meio, que vivem a condição da homossexualidade. E é uma construção conjunta, uma caminhada... Construção e desconstrução. Primeiro a desconstrução, depois uma nova construção, né? Uma reconstrução, que tem sido um processo difícil sempre, doloroso até muitas vezes, principalmente o processo de desconstrução, mas que realmente tem agregado muita coisa positiva na nossa caminhada, na nossa história. Isso nos enche de alegria. E eu falo sem nenhum receio, sem nenhum temor, de que eu tenho aprendido muito com todos vocês, com a minha comunidade de fé, independentemente de quem é, da idade. É um processo de aprendizado. Eu tenho aprendido com todos, com certeza. É isso. Gente, muito obrigado a todos vocês, todos e todas que Valeu. estiveram até agora com a gente. Estamos caminhando, estamos aprendendo junto, conversando. Quarta-feira que vem tem live novamente às 20 horas. Convide, compartilhe, fique atento à página da nossa comunidade aí para você poder compartilhar, curtir. Isso. Espalhe. É assim que a gente tem que fazer com o Evangelho, espalhar. E não esqueça, se quiser nos visitar, vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Domingo que vem temos celebração comunitária aqui na Comunidade Cristã da Zona Leste. Sempre às 10 horas da manhã. Sempre às 10 horas. Rua Asfaltite, número 96, muito próximo ao Shopping Ana Franco, aqui na Vila Formosa, na Zona Leste de São Paulo. Vai ser um prazer receber você, te dar um abraço, te conhecer. Quem sabe depois a gente não sai para almoçar junto. Bater um papo, como sempre faz. Um abraço, pessoal. Fique com Deus todos. Deus abençoe a todos. Até mais. Deus abençoe. Tchau.